pessoal, eu sou a Lígia Gonçalves. Alô, Pimentas, eu sou o Daniel Vasques. E este é o Pimentas Vez e Voz Podcast. Muito bem, esse é o primeiro episódio e a gente vai falar aqui hoje sobre o projeto. O que é o Pimentas Vez e Voz Podcast? Né? O que a gente vai trazer de novidade? Né? Então, acho que hoje a gente vai nos apresentar para vocês e preparar aí outros encontros com as pessoas que fazem a história do bairro dos Pimentas, Lígia. Então, esse é um projeto que eu acho lindo, né, que a gente está fazendo aqui na Unifesp. Então, ele conta com o apoio aqui da Universidade Federal de São Paulo e é feito por e para quem estuda, trabalha ou mora aqui no bairro dos Pimentas, né? E a gente vai trazer as novidades, tudo que é de bom que acontece no bairro, que pode servir de inspiração para outros territórios, para outras regiões da cidade de Guarulhos ou do Brasil. A gente vai tentar trazer e debater aqui no nosso podcast. Mas antes eu quero apresentar para vocês a Lígia Gonçalves. Lígia, fala um pouco sobre você e sobre a sua relação com o bairro dos Pimentas. Muito bem, então eu me chamo Lígia, tenho 38 anos. Eu conheci o Pimentas em 2007, a partir de um projeto social que eu pude participar, conhecer a importância da gente se organizar para a gente conseguir conquistar os nossos direitos. E eu agora sou doutoranda aqui na Unifesp em Ciências Sociais. E você, Daniel, qual que é a sua relação com o Pimenta? Se apresenta um pouquinho para a gente. Eu sou o Daniel Vasques, eu sou professor aqui da Universidade Federal de São Paulo. Eu trabalho com políticas públicas, com estudo de políticas públicas. Eu atuo aqui no curso de Ciências Sociais. E a minha relação com o bairro é quando eu venho trabalhar na Unifesp. Então eu venho aqui, conheço a Unifesp, conheço o bairro dos Pimentas e desde o início me pareceu uma coisa muito interessante, Lígia, e quem nos assiste, o desafio de ter uma universidade pública numa região periférica. O desafio que é de toda a universidade, que é se relacionar com o entorno, produzir conhecimento, difundir esse conhecimento para a sociedade. Como fazer isso, como estabelecer esse diálogo numa região onde não é comum ter uma universidade. Passou a ser com a Unifesp, com uma expansão que a gente teve de universidades, com o Reúne, mas antes as universidades estavam localizadas em locais que inicialmente eram talvez mais periféricos, mas que as cidades foram crescendo, porque as universidades são contadas, o tempo das universidades eu falo que é sempre contado em séculos, e a gente aqui no Pimentas, a Unifesp no Pimentas, é um jovem aí de menos de 18 anos, então a gente tem muitos desafios pela frente e sem dúvida nenhuma um deles é dialogar, produzir esse conhecimento e disponibilizar esse conhecimento para quem não está na universidade, mas a universidade tem que estar preocupada com essa inserção. O Pimentas Vez e Voz Podcast busca inserir também a universidade no entorno onde ela está localizada, que é o nosso bairro dos Pimentas, Lígia. Perfeito, difundir o conhecimento, e conhecer também, trazer para dentro da universidade o Pimentas. Tem muita coisa boa acontecendo no Pimentas, tem muitas lideranças com muita coisa para ensinar. Então, o podcast vai ser essa troca, Pimentas, universidade, universidade, Pimentas. Sem dúvida, essa troca de saberes, dos saberes populares, dos saberes mais acadêmicos, do estudo mais formal. Isso é muito enriquecedor. Acho que é o grande desafio, o grande desafio que a gente tem para esse diálogo ser mais efetivo é nos aproximar, Lígia. A gente, então, estuda escola, a gente tem que estar presente nas escolas, a gente estuda movimentos sociais, movimento por moradia, a gente está junto com a luta por moradia no município. Se a gente estuda as políticas públicas, vamos estar olhando, fazendo as avaliações das políticas públicas que acontecem no local. Então começa essa relação da universidade com o local e com o nacional e com o internacional, não é uma dicotomia, não é uma coisa ou outra. A gente consegue reunir e produzir conhecimento e disponibilizá-lo de diferentes formas. Essa é uma forma, viu, gente? Essa é uma forma que a gente encontrou de dialogar, trazer aqui as pessoas para debater na universidade, claro,
né, é quem apoia esse projeto, é um projeto da Unifesp, mas a gente quer trazer as pessoas. Essa pergunta que eu fiz para a Lígia e que a Lígia fez para mim, a gente vai fazer para todo convidado, né? Quem é você com a sua relação com o bairro dos Pimentas? Nós estamos interessados também nessas diferentes histórias de vida. Lígia, apresenta aí para as pessoas, né, o nosso cenário aqui. O que a gente vê aqui? Né? Explica para a gente essa montagem aqui. O que são essas fotos que a gente está vendo aqui, Lígia? Perfeito. Essas fotos foram tiradas em um projeto chamado Pimentas nos Olhos, né? Coordenado pela professora Andréia, que vai ser uma das nossas convidadas. Nós temos que trazer a Andréia aqui. Para vir conversar com a gente, né? Ensinar para a gente. Esses quadros foram tirados, então, por alunos do Visurb, que é coordenado, né, pela Andréia, que é o Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas. São todas fotos do Pimentas e nós escolhemos, né, e ela cedeu carinhosamente para compor aqui o nosso cenário. Tem aqui também o nosso logo. Vocês vão ter que se acostumar com esse logo aqui, é o nosso logo do programa Pimentas Vezes e Voz Podcast. Né? Feito pelo Kennedy, né? Isso. Que compõe a equipe. Quero lembrar também que a gente tem o Rubens, que compõe a equipe aqui com a gente, que está garantindo a gravação, a iluminação. Fica atrás das câmeras o Rubens, né? Mas nós vamos colocar uma foto da equipe aí para vocês conhecerem tanto o Rubens e o Kennedy, e a gente vai apresentando também as pessoas que ajudam a gente a construir esse programa e esse diálogo, né, Lígia? Muito bem. Nós, os apresentadores aqui, que vamos entrevistar as pessoas. Estamos exercendo esse papel aqui, viu? A gente né, se propôs, topou esse desafio, né? Eu sou professora, a Lígia, né, é doutoranda, né, trabalha também no setor público, né? E a gente não é profissional, mas a gente está aqui com muito amor, né? Pimentas é amor, não é, Lígia? Muito amor. Com muito amor, para levar a informação, levar essa inspiração que o bairro do Pimentas tem. Né, Lígia? Aqui tem história, não tem, Lígia? Tem muita história, tem muita coisa para contar, para compartilhar. E é um prazer enorme estar aqui, porque eu fiz parte da luta por universidade em Guarulhos e por universidade pública, e é maravilhoso ter aqui uma universidade no Pimentas. O que sempre me chamou a atenção no Pimentas, Lígia, foi essas relações, que você gosta muito disso, né? Essas relações comunitárias, né? Como é forte aqui, né? Eu acho que um exemplo que a gente tem foi essa luta, né, dos jovens do bairro para que tivesse a primeira universidade pública do município de Guarulhos, um município de mais de 1 milhão de habitantes na época, hoje com mais de 1.200.000 habitantes, né, não tinha uma universidade pública. Então, isso é fruto da luta, né, das pessoas que se organizaram e conseguiram, claro, né, junto ao governo federal à época, né, trazer aqui a universidade. E isso deixa legado, sabe? Deixa vínculos aqui. Né? Eu costumo ressaltar, Lígia, né, que a gente já teve projetos aqui muito bacanas. Né? Você sabe que a gente tem aqui na Unifesp o projeto de residência pedagógica, né? É uma parceria do curso de pedagogia com as escolas municipais. Muito importante. Né? E tu sabe que uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o professor Moacir, que era secretário de Educação, de infelizmente faleceu, mas o Moacir falou uma vez para mim, né, que ele percebia, né, que os números diziam que nas escolas onde tinha parceria com o programa de residência pedagógica, você tinha já percebido uma evolução no IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a qualidade do ensino ali naquelas escolas. Né? Então, essa aproximação ela é muito importante e ela só é possível, né? Esse programa só é o Pimentas Vez e Voz, né? Porque a gente está aqui. Se a universidade não tivesse aqui, a gente estaria. Se tivesse em outro bairro, talvez fosse essa aproximação fosse mais mostrasse a tendência para ir para esse outro local. Então é importante você ter são exemplos simples, né, do dia a dia que muitas vezes a gente não vê, né, mas que são bastante marcantes. E com o tempo, conforme isso vai se desenvolvendo e mais pessoas vão conhecendo, isso vai se
vai se tornando mais presente na vida das pessoas que vivem aqui, né, e na dinâmica do próprio bairro, Lígia. Certo, mas você sabe que ainda muita gente que mora no Pimentas não conhece a Unifesp. Não sabe que é uma universidade, não sabe que ela é pública. Por que você acha que isso acontece, Daniel? O que está faltando? Olha, eu acho que isso não acontece só aqui com a Unifesp e com Pimentas em Guarulhos, né? Isso é um desafio permanente e parece assim, quanto mais a gente faz, mais tem coisas por fazer, né? É sempre um caminho a percorrer, tá? Então, eu acho que tem dois caminhos, né? Um é a gente se aproximar, né? Tanto dos dois lados, sabe? A gente propor coisas, né, em parceria, nos aproximar dos nossos objetos de estudo. Não é difícil para nós aqui, né? Somos cursos de humanidades, né? Aproveitar e falar, a Unifesp aqui em Guarulhos estão presentes os cursos que formam professores, antes já tinha dado essa dica, e da área de humanas, né? Então nós temos o curso de letras, nós temos o curso de história, nós temos o curso de história da arte, de pedagogia, de filosofia, de ciências sociais, né? Então aqui não é difícil a gente se aproximar, né? Porque o nosso estudo é sobre né, o funcionamento da sociedade, né? Sobre a educação. Então nós temos condição de ter presença e eu acredito que nós temos. Só que isso demanda um certo tempo, né? E demanda esse trabalho contínuo, essa aproximação contínua da universidade. Olha, e às vezes a gente não percebe, a gente não vê. Eu gosto de citar um outro exemplo também, Lígia, né, de um outro projeto que foi na época da implantação dos Mais Médicos, né? A gente teve o projeto Mais Médicos e vieram médicos estrangeiros aqui, né? Muitos deles de Cuba. E tu sabe que eu era diretor da Unifesp, né? E chegou ali uma convocação, uma missão oficial, né? Para um docente da área de letras, da área de espanhol, né? Que ele foi convocado para essa missão para ir lá para Cuba, para preparar antes esses profissionais, para que eles tivessem aulas ali sobre o português e sobre a cultura brasileira, né? Então, um trabalho assim de bastidores também, que nem o do Rubens aqui está fazendo para a gente, que é fundamental. Mas, então, quando você foi atendido ali, né, e esses médicos vieram para locais onde era difícil um médico se estabelecer, né, e quando ele atendeu uma pessoa, antes, essa comunicação foi facilitada por um projeto que começou em Cuba, mas que depois teve uma continuidade aqui. Esses profissionais se reuniam e tinham um curso, né, que os professores e também alguns estudantes da Unifesp estavam diretamente envolvidos. Então, uma forma indireta da gente, né, na nossa área, a gente não ia atender as pessoas, a gente não tem a faculdade de medicina aqui, mas ajudamos a esse atendimento e a gente, às vezes, não enxerga esse trabalho, né? Mas, com o tempo, quanto mais pessoas tiverem se envolvendo, quanto mais projetos a gente fizer, mais pessoas se beneficiarem, mais pessoas vierem aqui para estudar, do bairro estudar na Unifesp, né? Isso vai repercutindo e vai criando essa presença maior da universidade na sociedade, tá? No entorno onde ela está localizada. Mas isso é um processo em construção, nunca vai estar pronto, Lígia. É sempre algo por fazer. E é um ganha-ganha, né, Daniel? Porque se os moradores têm dificuldade com transporte, os alunos também têm dificuldade com transporte, então são, né, alunos e moradores lutando para a melhoria no transporte, na mobilidade urbana aqui do Pimentas. Claro, eu acho que essa é uma construção conjunta. Se a gente se envolve nas pautas, nas lutas do bairro, a gente reforça e vice-versa, né? Então a gente também não... Como a gente falou no começo, Lígia, você tocou nisso, é uma troca de saberes. A gente também na universidade não tem a expectativa, nem gostaria de exercer esse papel de trazer soluções prontas, né? Tragam também as demandas das escolas, né? Você que está assistindo é professora de uma escola, diretora de uma escola, né? O pessoal, né, da associação de bairros, né?
tragam essas demandas. Os gestores públicos, né? Às vezes a gente também gostaria muito de estar oferecendo mais, mas, né, precisa ter esse retorno, esse interesse, essas demandas apresentadas. Então, um encontro que precisa acontecer, né? A universidade, se aproximar, isso tem que ocorrer naturalmente, ocorre pelo exercício da nossa função. Nós vamos nos aproximando dos nossos objetos de estudo, nós vamos trazendo alunos aqui para a Unifesp, que são do bairro, né? Isso vai repercutindo, e o bairro também tem que enxergar a Unifesp como uma parceira e trazer para a universidade as suas demandas. Esse encontro que a gente tem que promover, e eu acho que o podcast pode ajudar, né, Liz? Perfeito. Pimentas Vez e Voz é um facilitador, um catalisador, né, dessa aproximação. Sim, temos essa expectativa, sim. Sim. Pimentas Vez e Voz não tem só o podcast, também tem entrevista, tem o Instagram, mas antes da gente passar o Instagram, pedir para o pessoal seguir, vamos então, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, que a gente está se apresentando, então vamos falar assim, o que a gente espera do Pimentas para o futuro? Olha, Lígia, eu já vi muita mudança no bairro, né? Eu chego aqui em 2010, né? Então fez 14 anos agora em outubro, né? E eu vejo uma transformação eu vejo um bairro dinâmico, né? Um bairro dinâmico. Claro que, como um padrão da periferia brasileira, né? Caótico urbanisticamente, né? Ele vai crescendo de forma desordenada. Então você tem problema. O trânsito é o maior responsável por isso, né? Mas você pega aqui o entorno da universidade, você vê os serviços que tem, que antes não tinha, né? Eu acho que a gente pode colocar na tela uma foto. Tem uma foto que é muito representativa do início do anúncio da Unifesp no Pimentas, né? Eu brinco que era só mato, aqui era só mato, né? Não tinha esses conjuntos habitacionais, não tinha o céu, não tinha o terminal de ônibus, não tinha o Hospital dos Pimentas, não tinha muita coisa do que tem aqui hoje. Hoje você vê rede de lojas aí, franquias, você tem de tudo no bairro. Tem os desafios urbanos, os desafios de transporte, tá? Mas eu acho que é um bairro muito dinâmico, muito rico, muito forte nas suas relações comunitárias, né? Na organização das suas reivindicações, né? Que possui uma identidade no bairro dos Pimentas, né? E o que eu vejo para o futuro, Lígia, sabe? Eu vou falar da perspectiva da universidade, né? Eu sou da universidade, então eu fico muito, eu acho que é muito revolucionário a cena que eu vejo todo dia que eu venho para a universidade, que é, né, esse caminho do terminal de ônibus até a Unifesp, que é uma subida. Mas eu vejo jovens subindo, né, percorrendo um caminho, subindo essa rua, né, que chama Estrada do Caminho Velho, aqui que nós estamos localizados na Unifesp, né, que eu vejo como a estrada do futuro, né? Eu vejo aqui na Unifesp pessoas que antes não tinham acesso à universidade, que estão tendo a universidade. Eu vejo a diversidade aqui no campus de Guarulhos da Unifesp. Eu vejo a diversidade racial que a gente vê fora da universidade. Eu não via na universidade que eu estudei. Então eu acredito que isso é uma mudança, né? Que ela demora, né? A gente forma as pessoas, né? A gente forma muitos alunos aqui negros, alunas negras, tá? Já desde a implantação do campus, depois veio a política de cotas, mas desde o início do campus Guarulhos, e eu acho que isso tem a ver com a sua localização, a gente já vinha, né? A gente já não precisava de cotas aqui em Guarulhos, a gente já tinha, né? A cota é um direito, ela institui uma política, ela é super importante, né? Mas a gente já vinha alcançando, e isso passou a ser uma política para todas as universidades, né? Agora o tempo vai fazer com que esses profissionais, né, que são recém-formados, trilhem a sua trajetória profissional, façam mestrado, façam doutorado, virem professores da universidade. Então, essas mudanças, né, que na minha avaliação são
tem um caráter revolucionário, né? A presença da Unifesp nesse bairro tem um caráter revolucionário, só que a gente não percebe isso no dia a dia, a gente vai perceber com o tempo, com um acúmulo, né? É uma aposta todo dia numa construção. Agora precisa botar energia. A gente precisa trazer energia todo dia aqui, né? Trazer propostas e construir, como eu falei, é algo sempre a construir, nunca é uma obra pronta, nunca vai ser uma obra pronta, mas é um desafio e o tempo, né? A energia, né? Somada grãozinho por grãozinho, uma folha de papel por dia, se a gente for empilhando, a gente vai vendo, a gente não vê a diferença a cada dia, mas esse processo de construção, a gente chega... Tem tudo sim, se a gente continuar trilhando, investindo nisso, tem tudo para ter excelentes resultados. E você, Lígia, essa também é uma pergunta que a gente vai fazer para os nossos convidados, né? Como é que mudanças você viu, desde que você conhece o bairro até hoje, né? Que mudanças você viu e que pimentas você vê no futuro? Já vi muitas mudanças também de 2007 para cá, essas que você citou, outras também, né? O Pimentas ele tem crescido muito e o meu Pimentas do futuro é cada vez entrando mais na universidade, cada vez ocupando mais essa universidade e trabalhando no Pimentas, para que aquela criança que mora no Pimentas vai olhar o professor dentro da sala de aula e ele vai dizer, eu cresci aqui. Eu nasci, eu cresci aqui, e aí vai ser uma referência. Nossa, eu também posso ser professora. Então, olha como isso é forte. A gente aqui tinha, né, as crianças tinham aula só com professores que vinham de fora, né? Vamos imaginar aí há muito tempo atrás. E agora, quanto mais pessoas estudando aqui e depois voltando, né, atuando no Pimentas, virando referência para que mais pessoas do Pimentas acreditem, né, que eles são capazes, que eles podem, virando boas referências. E aí queremos também trazer pessoas para cá, nessas referências que tenho que contar, queremos trazer ela para cá também, para compartilhar com a gente no Pimentas Vez e Voz. Então vamos compartilhar com o pessoal qual que é o nosso Instagram, Daniel, @Pimentas Vez e Voz. Sigam a gente, compartilhem, assistam lá nossas entrevistas e assistam e acompanhem os nossos podcasts. Isso, né? Faremos esse esforço de trazer as novidades e as coisas boas. Tem muita coisa boa acontecendo no Pimentas, Lígia. Coisas inspiradoras e a gente quer abrir esse espaço. Sugiram, quem que a gente pode trazer aqui? Quem que vocês conhecem e que tem uma história bacana com o bairro, faz um trabalho social, um trabalho cultural aqui no bairro, né? Queremos abrir esse espaço para que essas pessoas venham aqui e nos inspirem cada vez mais, tá bom? Esse é o nosso objetivo, Lígia. Obrigado aí. Aconteceu. Eu acho, estamos comemorando esse primeiro episódio e na expectativa de outros mais, tá bom? Um abraço, Pimentas. Tudo de bom aí para vocês. Obrigada, até mais.